E se Lula ceder a Arthur Lira, pode ser que o presidente nunca mais tire o deputado alagoano de trás das costas. Mas algum acordo vai haver. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal, sua contribuição aqui com esse espaço, clicando no botão valeu, caso você possa, queira, enfim. Também peço que você deixe seu comentário ao final desse vídeo. Você pode complementar, concordar, discordar, mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Todas essas ações que eu citei, caso você queira fazer, nos ajuda a chegar a mais pessoas e a combater o fascismo à brasileira. Obrigado. Bom, eu gravei esse vídeo em 13 de junho, são agora 2h40 da tarde, e na véspera de eu gravar esse vídeo, no dia 12, no dia dos namorados, o Arthur Lira deu uma entrevista à Globo News, em que ele mandou um monte de recado, né? Ele disse que o desenho dos ministérios de Lula não está tendo o rendimento esperado por parte do governo junto ao Congresso. Ele chegou a não querer falar muito sobre uma possível troca no Ministério do Turismo, em que sairia a Daniela Carneiro, conhecida na Baixada Fluminense como Daniela do Vaguinho, e no lugar entraria um deputado do União Brasil, Celso Sabino. Ele falou um monte de coisa, ele questionou emendas, o pessoal questionou, né, sobre a questão das emendas de relator do orçamento para a Câmara dos Deputados, que Bolsonaro fez isso e não necessariamente deu ministérios, e o Arthur Lira reagiu um pouco afoito, disse que ninguém deixava nada, que isso é mentira, né, que na verdade o que tinha era articulação por parte do governo Bolsonaro, uma descentralização das ações, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. Eu já comentei aqui outras vezes aqui no canal o jogo que o Arthur Lira quer fazer. A relação com o parlamento brasileiro mudou muito no pós-golpe e o poder do parlamento brasileiro está hipertrofiado. Além disso, com essa questão dessa, digamos assim, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, vadiagem com o orçamento público, que foi o tal do orçamento secreto, os cabas do Centrão estão sentindo um gostinho do mel e não querem mais largar. E é por isso que, quando está esse jogo agora, é importante que o Lula não ceda à pressão do Arthur Lira, porque se ceder agora, o Arthur Lira monta nas costas dele e é provável que o Lula não consiga mais tirá-lo do lombo, né? E foi isso que Lula fez na manhã de 13 de junho e, ao contrário do que estava sendo noticiado à torta e à direita, à vontade, que já estava dando como certa a saída da Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, o Lula a chamou para conversar por volta das 10 horas da manhã e às 11h30 saiu a informação de que a Daniela do Vaguinho continua, a Daniela Carneiro, melhor dizendo, continua no Ministério do Turismo. O Lula sinaliza que não vai ceder à pressão, chantagem, o nome que você está nesse vídeo queira dar, em relação ao jogo do Arthur Lira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que o Arthur Lira está acuado, e ele está acuado mesmo. A gente tem a Operação Efesto da Polícia Federal, que todo dia aparece coisa de assessores do Arthur Lira. Eu também já falei aqui que o tal Luciano Cavalcante é inclusive o presidente do União Brasil aqui em Alagoas, e é por isso que o Arthur Lira pede inclusive que o deputado, o parlamentar que ocupe a vaga da Daniela Carneiro não seja nem do PP, seja do União Brasil do Pará, ou seja, ele tem muita relação com o União Brasil, ao ponto do Luciano Bivar, que é o presidente nacional do União Brasil, entregar o diretório de Alagoas na mão do Arthur Lira. O Luciano Cavalcante, que é o assessor que apareceu aí na Operação Efesto, é o presidente do União Brasil em Alagoas e assessor do PP, ou era. Arthur Lira o exonerou após essa questão da operação, etc. Então esse está um jogo entre o Lula e o Arthur Lira muito de quem piscar primeiro perde, um jogo de gato e rato, e é evidente que em algum momento isso vai ter um fim. Em algum momento a sentada na mesa será a última e os ponteiros serão ajustados. Ao Arthur Lira não interessa nada de golpe, esse tipo de coisa, pelo menos não agora. Primeiro porque está muito no governo, no começo do governo. Segundo porque a gente vê de Bolsonaro que com muita rejeição, com muito problema e um monte de coisa aparecendo do governo Bolsonaro, ele correndo o risco de, inclusive, todo mundo aposta, né, que no próximo dia 22 de junho ele ficará inelegível, e aí tem a questão da CPMI dos atos golpistas, tem a operação da Polícia Federal, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal,
sobre os ataques terroristas de 8 de janeiro. Então tem uma série de situações em que faz com que o Arthur Lira não queira brigar com o Lula agora a ponto de esticar a corda. Aqui em Alagoas, ele viu seu principal adversário político, Renan Calheiros, hipertrofiado de espaço de musculatura política, enquanto ele não tem esse poder todo aqui localmente, neste momento. Né? Ele se aliou ao prefeito de Maceió, da capital, JHC, do PL, que deve, ao que tudo indica, será reeleito. É verdade que falta algum tempo ainda para a eleição, mas ao que tudo indica, será reeleito. O Arthur Lira se cola nele. Há já informações de reclamações de JHC em relação ao Arthur Lira por não ter oferecido o prometido, mas essa colada nele é muito mais o Arthur Lira tentando sair na foto do provável vencedor da eleição do que o contrário, né? Na verdade, o que fez o Arthur Lira com o JHC nesse momento para a questão da reeleição do prefeito da capital de Alagoas. O Arthur Lira também tem falado no Ministério da Saúde. A gente sabe como foi a saúde no governo Bolsonaro, em que figuras do Arthur Lira estavam entranhadas na estrutura do Ministério. A gente sabe que não é só o Ministério, tem outras questões aí. E o Lula também não cede e mantém a Nízia Trindade lá. E é importante que isso ocorra. Mas, repito, é evidente que em algum momento vai ceder. O Lula faz política, como a gente chama aqui, e provavelmente você que não é de Alagoas, que assiste esse vídeo, pode até já ter visto, por exemplo, o Renan Calheiros usar essa expressão, porque ele usa muito. Política do ciscar para dentro. Então o Lula, ele quer o diálogo, ele quer conversar. Tanto que o fogo pelas emendas dos caras, o Lula tem soltado, mas tem soltado as emendas obrigatórias. As emendas não são as emendas do mesmo jeito que o Arthur Lira e a turma do Centrão estavam acostumados no período Bolsonaro. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que a emenda parlamentar é uma excrescência, ela desvirtua o parlamento brasileiro com a atuação do poder legislativo. Inclusive eu fiz um vídeo intitulado, inclusive que está passando aqui, e se a emenda parlamentar acabasse? Né? Será que a gente teria Centrão? É mais uma reflexão sobre esse tema. Né? Então a gente tá esse jogo de gato e rato, de quem piscar primeiro perde, esse jogo de pressão. E o Arthur Lira faz o que pode para tentar ganhar alguma coisa do Lula mais do que tem até agora. Primeiro porque esse tipo de situação coloca, inclusive, a própria liderança dele junto ao conjunto de parlamentares na Câmara de Deputados em xeque. Né? Porque os caras olham assim e falam, rapaz, você não era esse bababã todo aí até ano passado e tal, até o começo desse ano, mas cadê? Até agora o velhinho lá não está cedendo nada não, ou não está cedendo proporção que a gente quer, na forma que a gente quer. Isso tudo conta. O Arthur Lira deixa de ser presidente da Câmara de Deputados no começo de 2024, né, em janeiro, ali, a partir de fevereiro assume o próximo, que pode ser alguém umbilicalmente ligado ao Arthur Lira, mas jamais será a mesma coisa. Veja a situação do Senado. O Davi Alcolumbre foi presidente do Senado, depois veio o Rodrigo Pacheco, ele foi reconduzido agora no começo dessa legislatura. E por mais que o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre sejam muito próximos, não é a mesma coisa, né? Rodrigo Pacheco é uma persona diferente, tem também os seus interesses políticos inseparados do Davi Alcolumbre, que se o União Brasil na Câmara de Deputados não tem garantido esses votos, essas coisas todas, no Senado já tem. Inclusive o Davi Alcolumbre preside a Comissão de Constituição e Justiça, que vai sabatinar o Zanin no dia 21 de junho para o Supremo Tribunal Federal. Então todo esse jogo é um xadrez, né? O cara finge que vai, não vai, recua, ataca, volta, morde, assopra. É esse jogo. A grande questão é que ceder no momento em que um dos lados faz muita pressão e assim vem com muito ranger de dentes, significa que você pode colocá-lo no seu lombo, nas suas costas e não conseguir tirar mais. Não é não ceder nunca. Não dá para ser intransigente nesse jogo político. A gente precisa sempre lembrar que aqui na Câmara de Deputados, por exemplo, os parlamentares mais alinhados política e ideologicamente com o presidente Lula somam em torno de 130 a 135 deputados. Isso não abre nem CPI na Câmara de Deputados, porque precisa de 1/3 para abrir CPI, ou seja, precisaria de mais de 200, de 171 deputados, na verdade, para abrir uma CPI. Então a gente é uma minoria muito grande do ponto de vista de maior proximidade política e ideológica com o Lula. Então precisa sim abrir. E está abrindo, aos poucos vai abrindo. É evidente que a vida se mostrou que se ocorreu alguns erros nas indicações do Lula. Eu aposto que o Lula segura mais 6 meses dessa pressão e em 2024 haja alguma troca ali, algum ajuste. Eu acho,
Eu não sei, não tenho como saber, e política é como nuvem, né? Bater um vento, muda a conjuntura, muda tudo, porque a nuvem mudou de lugar. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Mas é importante a sinalização que o Lula deu. Reafirmou a Anísio, reafirmando, colocando, dizendo, porque colocou uma teórica, uma figura acadêmica à frente do Ministério da Saúde, né? Porque a Anísio é das Ciências Sociais, ela não é médica. E reafirmou a Daniela Carneiro na manhã seguinte à entrevista do Arthur Lira no Ministério do Turismo, depois de toda a imprensa, seja com linha editorial à esquerda ou à direita, ter dado que haveria essa troca no Ministério do Turismo. Pode até ocorrer essa troca. Pode até ser que o Lula tenha dito ao Vaguinho e à Daniela o seguinte, ó, eu vou segurar vocês mais um pouco, mas em algum momento eu vou ter que trocar. Porque a pressão está grande, etc, 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 etc. Tem um ditado que diz que tudo quando é combinado, se as coisas são combinadas, elas não são caras, e isso pode ter ocorrido sim também. Mas repito, é como eu acabei de falar, eu acho que segura pelo menos mais alguns meses, mais uns 6 meses, etc. Nesse meio tempo, o Arthur Lira vai ter que lidar com a fome dos seus liderados, e aí, se os liderados não são contemplados pelo líder, eles começam a olhar para outra liderança, vai ter que lidar com a Operação Efecho no seu cangote, que cada dia aparecem coisas novas surgindo, enfim. A última que saiu, por exemplo, aqui de Jornal aqui de Alagoas, é que ex-assessor de Lira, que é o tal Luciano Cavalcante, deu apoio operacional a entregadores de dinheiro em Maceió. Ou seja, toda vez tem surgido mais. E isso vai colocando o Arthur Lira meio recuado, né? Assim, é como se ele andasse, mas ele soubesse que tá a mirinha, as mirinhas ali assim, pegando nele. Então ele sabe que ele não pode morder demais. Ele reclama, ele pede, ele joga lá o que ele quer, fala as besteiras que ele quer, mas ele sabe que não pode esticar demais a corda. E Lula sabe que dá para segurar a onda agora, no calor, no furor, mas em algum momento também ele vai ter que ceder ali. Política é assim mesmo, a realidade muda a todo instante, tem que ser pragmático, tem que ser meio seco nessa questão, e as coisas vão se dando, se perde aqui, se ganha acolá, mas é esse jogo que está sendo jogado agora com o Arthur Lira, que não é um só parlamentar, para fechar, ele representa ali um conjunto de 200 e tal. Né? Então a gente precisa sempre ter clareza disso e jamais que a gente esquecemos de novo da importância da eleição parlamentar no Brasil, seja para a Câmara Municipal, seja para as Assembleias Legislativas, seja para o Congresso Nacional.